6h46, a gente muda de assunto porque uma frota de embarcações militares dos Estados Unidos em direção à América do Sul deve chegar a águas internacionais na costa da Venezuela neste domingo, aumentando a tensão entre a Casa Branca e o governo de Nicolás Maduro. Para tratar desse assunto, o Jornal da Manhã recebe o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez, hein? Bom dia, prazer conversar com vocês sempre. Professor, essa movimentação americana em águas internacionais, mas muito próxima da Venezuela, principalmente depois do Trump ter dito que o Nicolás Maduro tem muita ligação com o tráfico de drogas, que comandaria esse tráfico a partir da Venezuela e que poderia estar entrando também nos Estados Unidos. É algo para a gente se preocupar ou é mais uma mensagem de alerta para o próprio Maduro? É interessante, não é, Nonato? Porque a quantidade de pessoas que foram enviadas nesse processo todo é importante na questão de combate ao narcotráfico, mas para tentar ali impedir que haja avanços ou remessas ou qualquer tipo de tráfico mesmo de drogas, mas não é suficiente, não é, para você ter uma ação militar no território venezuelano. E a gente sabe que o presidente Trump gosta muito desse tipo de atuação, no sentido de querer, não é? Nós vimos ele colocando os submarinos nucleares, fazendo aquela movimentação em direção à Rússia. É uma tentativa de reenfatizar o poder dos Estados Unidos, mas o que a gente observa é que é mais uma questão de mensagem do que de ação efetiva. Até porque, embora o governo norte-americano não reconheça Maduro, e já não faz desde daquele episódio com Guaidó, o pouco se conseguiu, de fato, alterar o cenário. E o que a gente nota, e aqui é uma coisa muito importante enfatizar também, isso é resultado muito da cabeça do secretário de Estado, o Marco Rubio, que cresceu filho de cubanos com essa mentalidade de combate a qualquer regime, principalmente se apoiar Cuba. Então, tudo faz parte deste pacote de tentativa de criar uma situação difícil para Maduro e tentar criar uma insurreição doméstica, e, claro, apoiado pelos venezuelanos e cubanos e outros que vivem particularmente na Flórida. Agora, professor, bom dia. Olhando como um todo, volta e meia os Estados Unidos, eles interferem aqui na América Latina. Isso faz parte da história? Qual que é o interesse maior disso e desde quando que faz parte, aproveitando a sua experiência aí como professor de Relações Internacionais? O que a gente nota, Paula, bom dia, é justamente esta tentativa que os Estados Unidos tiveram de sempre tratar a América Latina como seu quintal. Não é? Nós temos ali até uma doutrina estabelecida pelo presidente Monroe nos Estados Unidos de que a América, o continente americano, não deveria sofrer aí a interferência ou a intervenção de outros que não fossem os Estados Unidos. Então, uma tentativa de vetar a ação externa. E o que nós notamos nesse processo todo é que essas atuações, à exceção de países como Panamá, México e alguns países da América Central, que necessariamente sempre terão uma proximidade maior com os Estados Unidos, como, por exemplo, a Costa Rica, que é o grande resort dos Estados Unidos, e Porto Rico, que é um estado associado. O que a gente nota é que essas ações dos Estados Unidos na região tem sido, de fato, ao longo do prazo, uma das razões pelas quais os partidários dos Estados Unidos venham perdendo espaço politicamente, e você nota como resultado disso um avanço da China como parceiro mais importante da região. Então, este tipo de situação, ele não consolida e de fato a influência norte-americana, que de fato deteriora ainda mais. Porque mesmo que os Estados Unidos sejam o grande opositor na Venezuela, o Maduro continua sendo o presidente da Venezuela, e mesmo com o embargo norte-americano a Cuba por várias décadas, a família Castro e o regime implantado por Fidel Castro ainda continuam
prevalecendo em Cuba. Então, o que a gente nota é que este tipo de atuação, embora tenha este efeito de amedrontar, de querer criar um impacto maior, ao longo prazo tem, de fato, deteriorado a relevância dos Estados Unidos na região. Agora, professor, o governo Trump tem uma preocupação muito grande com a questão das drogas, né? Citou isso relacionado a cartéis na Venezuela, tem a preocupação também ali com a região do México, que faz fronteira com os Estados Unidos. E nos últimos dias, quinta e ontem, a gente acompanhou alguns atentados ocorrendo na Colômbia. Colômbia que, de triste memória, de anos 80 e 90, em que travou muitas guerras contra o narcotráfico. E aí a gente lembra muito da figura do Pablo Escobar. Mas também o México, o Departamento de Narcóticos americanos, a agência DEA, chegou a perder até integrantes nessa luta contra o narcotráfico. E o Trump tem muita atenção em relação a isso. Preocupa o senhor esse retorno dessa violência na Colômbia nesse momento também, e que parece estar relacionado ao narcotráfico, pelo menos é aquilo que o governo diz, ou seja, a gente pode ter um cenário mais perigoso para os colombianos também? São duas coisas importantes, viu, Nonato, que você traz aqui à discussão. Qual é o mecanismo mais efetivo de combate ao narcotráfico? Se nós lembrarmos, já nos anos Reagan, a ideia de você combater o narcotráfico na origem, a gente nota que a política até hoje não funcionou efetivamente. O que você nota, e a história tem mostrado, por exemplo, como o caso chinês, ou outros, ou Singapura mesmo, que você precisa combater na distribuição. Não é? Então, você precisa impedir nos Estados Unidos que grupos distribuam esta droga. Então, nós observamos que essa tentativa é válida de querer reduzir ali a questão do tráfico na origem, mas o problema todo é que existe um mercado consumidor e este mercado consumidor tem os seus distribuidores locais e estes é que deveriam ser combatidos efetivamente para que a ação tem aí uma maior validade. Então, eu sempre comento que valeria muito mais a pena gastar muito mais esforço no combate doméstico do que no externo, porque o externo tem outros tipos de situação que não levam aí a uma efetividade concreta diante do cenário doméstico. Em segundo lugar, e aqui vale a pena enfatizar isso, é que o narcotráfico ele encontra na América Latina e em outros países também um terreno muito fértil para o seu crescimento, porque ele tem aí nos últimos anos aumentado a sua influência política de uma maneira muito perceptível pela população. Então, se na Colômbia eles elegeram Escobar e rejeitaram ele, né, a participação dele no Senado, isso foi fazendo e criou o narcotráfico criou outras alternativas e outros meios de dominar politicamente a agenda desses países. Então, o problema é isso, quando o tráfico de drogas se torna aí uma necessidade para a existência de vários atores políticos dentro do Estado. Então, talvez aí pudesse ter uma atuação mais importante dos Estados Unidos, no sentido de fazer com que politicamente o narcotráfico perdesse um pouco da sua importância. Mas, enquanto houver, e aqui é importante enfatizar novamente, as redes domésticas de distribuição, isso faz com que o narcotráfico sempre encontre alternativas para chegar no consumidor final. Agora, professor, como que fica, onde entra o Brasil, né? Porque há uma preocupação também. Como que a gente fica nessa tensão entre Estados Unidos e Venezuela? Nós temos aí uma proximidade política com a Venezuela desde o governo Fernando Henrique, não é uma política nova esse tipo de situação, e os venezuelanos ressentem muito o fato de que o Brasil foi ali, desde o início, um apoiador de primeira hora do Chávez e depois do Maduro. Isso se deve ao fato de que, equivocadamente, nós acreditamos que nós ganharíamos o mercado venezuelano. O mercado venezuelano
como mercado consumidor e não levamos em consideração que o crescimento do Brasil e a sua presença econômica na Venezuela se deveu muito mais ao fato de que o Chávez tinha problema com o Uribe, quando presidente da Colômbia, do que efetivamente uma busca de uma ampliação do relacionamento bilateral com o Brasil. Então, os venezuelanos ressentem muito este apoio que o Brasil tem dado à Venezuela, porque tem criado justamente aquele impacto econômico que a gente observa na questão de fronteiras e no número de migrantes venezuelanos vindo para o Brasil, mas efetivamente buscando, a partir do Brasil, migrar para os Estados Unidos. Mas o que a gente nota, e aqui é muito importante enfatizar, é que a política norte-americana contra o narcotráfico e essa tentativa de equiparar ao terrorismo é muito importante, porque o que nós observamos, e isso é uma realidade em muitos países, é que o narcotráfico tem aí assumido uma presença política cada vez mais intensa e uma presença econômica cada vez maior. Eu sempre me recordo de um aluno meu que trabalhava numa empresa de automóveis dizendo que na Colômbia, por exemplo, você não consegue abrir concessionárias se você não quiser que haja, que os empresários relacionados ao setor tenham ali qualquer tipo de relacionamento com o narcotráfico. Ele consegue se imiscuir na sociedade de tal maneira que todos os negócios passam a ser afetados por isso. E no Brasil não tem sido diferente. Nós temos observado aí o crescimento do narcotráfico, do crime organizado, com a sua presença na política brasileira, no judiciário, em todas as instâncias do Estado. E isso é muito perigoso porque você passa a ter um Estado paralelo que vai se tornando efetivamente a realidade governamental de um país. Isso é uma tragédia no longo prazo, porque uma vez instaurados no poder, diante da fraqueza dos agentes democráticos, eles tendem a se perpetuar e aí você passa a ter uma situação de enorme instabilidade doméstica. E o grande problema é que, infelizmente, o narcotráfico paga muito melhor os seus agentes do que efetivamente as políticas governamentais ou os agentes privados sérios poderiam fazer. Professor Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom fim de semana aí. Para vocês também é sempre